Meus amados, neste fim de semana, desde ontem à noite, Deus nos tem dado a oportunidade de ter um casal muito querido aqui conosco, compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus. Nesta conferência da família deste ano, nós tivemos a alegria de receber para o Congresso dos Pastores, pastor Afanásio José Cavalcante, e aproveitamos a vinda dele, sua esposa, irmã Daniele, e para estarem conosco neste final de semana, trazendo mensagens alusivas à família. Ontem, ele e sua esposa estiveram ministrando na oficina de paz. Foi um momento muito precioso de edificação para todos nós, falando sobre as 7 necessidades básicas da criança. E depois, no culto, à noite, a irmã Daniele trouxe-nos uma palavra muito edificante, muito preciosa. Eu vou pedir que ela fique de pé, a Débora também, sua filhinha de 5 anos. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja muito bem-vinda, Débora, também. Tá? Pastor Afanásio, por favor. Pastor Afanásio é pastor da Primeira Igreja Batista em Afrânio, lá no extremo do estado de Pernambuco. São quase 800 quilômetros daqui até lá, né? Dentro do estado de Pernambuco. E é pastor interino também da Igreja Batista em Dormentes, uma cidade que fica próximo, 30 quilômetros de distância. Ele é vice-presidente da Associação de Igrejas Batistas, Associação Sertaneja, Associação Batista Sertaneja, vice-presidente, presidente é o pastor Gileade, da PIB de Petrolina. A propósito, o pastor Gilton Moraes, membro de nossa igreja, está pregando neste domingo na PIB de Petrolina. Oremos por ele. Temos tido uma integração muito boa, né? Muito boa, graças a Deus. Se Deus permitir, em outubro também estarei ali em Petrolina, participando do aniversário da igreja. E mês que vem, lá em Dormentes também, pregando no aniversário da Igreja de Dormentes. Que Deus continue abençoando a obra batista evangélica em nosso estado, ajudando-nos a alcançar mais e mais vidas para Cristo. Então, vamos orar nesse momento. Você pode orar a Deus conosco. Pai Celeste, muito obrigado, Deus, por termos nesta manhã, ó Deus, pastor Afanásio, e obrigado, Pai, pela bênção que o teu servo tem sido, ó Deus, ali em Afrânio, Dormentes, naquela região de Petrolina, como servo teu, valoroso nas tuas mãos. Muito obrigado pela sua vida, pela vida de sua esposa, sua filha, sua família, e pela dedicação e fidelidade deste casal tão jovem ao Senhor. E rogamos que tu uses, ó Deus, o teu servo para edificação do teu povo nesta manhã e para a glória do teu nome, Jesus. Sê conosco, continua conosco neste culto, nós te rogamos em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, meu amado, amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Minha esposa, ela costuma falar assim, que o que ela acha de mais extraordinário em fazer parte da Igreja do Senhor é que em todo lugar que nós vamos, nós temos uma família, né? E estou tendo o privilégio de, nesse final de semana, conhecer, né, parte da nossa família aqui em Recife, né? Cantando aquele cântico, sou feliz, pois pertenço à família de Deus. Isso é algo que nós nos alegramos muito. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 127, né? Acabamos de cantar uma canção, né, muito bonita, baseada nesse texto. E agora nós vamos meditar nesse texto, no Salmo 127, todo o Salmo, versículos de 1 a 5. Salmo 127, versículos de 1 a 5. Podemos ler? Salmo 127, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço.
Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Eu tenho notado que a sociedade em geral, ela, diante dos seus dilemas, das suas crises, das suas dificuldades, ela tem tentado focar muito apenas nos efeitos, que muitas vezes são decorrentes de algumas disfunções, ou de algumas maneiras, talvez pouco equivocadas de agir, de tratar, e isso em diversas áreas. E aí, de repente, os efeitos vão se maximizando, esses efeitos vão gerando transtornos ainda maiores, e de repente, quando vai resolver o problema, a tendência da sociedade geral é focar apenas nos efeitos, na dor, e não necessariamente na causa. Tem essa dificuldade de olhar para a fonte, de ir na fonte do problema. Não, vamos apenas para a dor. Esse é um dilema na medicina. É comum ver muitos pacientes que procuram o médico, recebem um diagnóstico, recebem um remédio ali para a dor, mas às vezes há um tratamento, há um problema, há uma causa. Mas quando o remédio alivia a dor, consegue agora voltar à rotina normalmente, convivendo com aquele problema, simplesmente o tratamento passa a ser negligenciado, passa a ser ignorado. Isso é um dilema, por exemplo, na mecânica de automóvel. As pessoas às vezes vão só remendando. Eu lembro uma vez que estava num carro do meu irmão e deu um problema, e deu um esquenta, o motor superaqueceu e danificou muita coisa no motor. E aí resolveu tudo lá, cabeçote, mas eu quero saber qual o problema. E se não fosse na fonte, ele ia acontecer de novo. Era uma pequena válvula termostata que estava causando todo o transtorno. Então, uma pequena disfunção gera um grande problema. No aconselhamento pastoral, nós lidamos com isso. Recebemos, às vezes, pessoas em crise com suas dificuldades, porque, às vezes, o que aconteceu foram apenas sintomas de uma vida, com certos comportamentos que geraram aqueles transtornos. E aí você começa a ouvir, a pessoa começa a se aliviar, a pessoa começa a sentir melhor emocionalmente, e aí quando você chama para uma segunda conversa para ajudar a reorientar, a reorganizar a vida, já não tem mais tempo, já deixa de ser uma prioridade. Isso é um dilema da sociedade em geral. Isso tem acontecido nos relacionamentos. As pessoas vão convivendo e por medo de se indispor, por não querer dizer não, por medo de desagradar, por falta de coragem de tratar os problemas, às vezes por falta de bom senso, por falta de coragem de dizer eu não gostei disso, vamos resolver isso aqui, vai gerando um acúmulo e de repente se explodem. Certa vez eu vi num livro de um escritor que ele disse assim, que a esposa deixou o marido e a causa foi porque tinha uma toalha molhada em cima da cama. Será que foi a toalha molhada? Não foi. Ali foi só o estopim, porque já havia um acúmulo de coisas e de repente acontece o que acontece. Então, esse tem sido um comportamento cultural, tem sido um vício, uma mania, a falta de observar a fonte, de ter um cuidado preventivo, de focar apenas nos efeitos, de focar apenas nos sintomas que aparecem. Esse tem sido um dos problemas. E os resultados têm sido isso. Procurar apenas quando as coisas se agravam muito. Enquanto está incomodando pouco, a gente vai só remediando para aliviar e pronto. Até que chega uma hora que não funciona mais. Isso tem sido nas diversas áreas da sociedade. E em nossas vidas nós precisamos nos atentar para os princípios que nos norteiam, para aquilo que nos direciona, cuidar da base, para que no lugar dos efeitos negativos se maximizarem, os efeitos positivos frutificarem em nossas vidas. E já que estamos falando de família, você pode perguntar onde você quer chegar com isso. Em nossos lares não é diferente. Não muda. Se nós queremos nossas famílias bem, fortes, alegres, servindo ao Senhor, nós precisamos priorizar o reino de Deus em nossa casa. Nós precisamos direcionar a nossa casa para servir ao Senhor. Nós precisamos, às vezes, parar e fazer aquele alinhamento, aquele ajuste.
Por que não lembrar de Josué, no fim de sua trajetória, e ele para e chama o povo para renovar a aliança e diz: vocês escolham a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. E nós precisamos, mais do que nunca, nesse tempo em que nós vivemos, muito agitado, com muitas mudanças contínuas, com tantas novidades, com tantas meias verdades que confundem a cabeça das pessoas, nós precisamos mais do que nunca que as nossas famílias estejam aos pés do Senhor. É sobre esse tema que eu quero falar com os irmãos: família aos pés do Senhor. Esse salmo ele foi escrito por Salomão em um cântico de romagem, era um cântico de peregrinação, uma canção popular entre os peregrinos, enquanto eles estavam caminhando ali, rumando à sua terra. E Salomão escreve esse salmo para deixar claro que todo esforço humano, ele é inútil se não tiver a bênção de Deus. Esse é um propósito. Um comentarista disse que esse salmo mostra que a ordem da sociedade, política ou familiar, é mantida tão somente pela bênção de Deus e não pela habilidade e diligência ou sabedoria dos homens. E isso é fato. Podemos olhar para a nossa sociedade em nossos dias, rica de cada vez com as coisas mais fáceis, com mais conhecimento, mais tecnologia, muito mais facilidades, mecanismos de segurança, muitas e muitas coisas. Mas nós vemos cada dia uma sociedade mais o quê? Mais degradante. Uma sociedade cada vez mais miserável, pobre, cega e nua. Então há algo inverso. Então justamente esse salmo ele é muito pertinente para os nossos dias, porque ele mostra exatamente isso, que a sociedade, a ordem da sociedade, da família, da política, de tudo, ela só vai ser mantida tão somente pela bênção de Deus. Se não for, não adianta. Por isso que o escritor ele é bem categórico no início desse salmo. Vale ressaltar também que Salomão não está aqui desaprovando a responsabilidade, a organização, o planejamento, a mordomia. Não, nada disso. Mas nada disso, a palavra de Deus vai nos orientar o tempo todo, também que temos que cuidar porque nós somos mordomos, mas que nós devemos fazer tudo de uma forma que agrada ao Senhor, entendendo que Ele é o Senhor, entendendo que só vale a pena, só faz sentido, só há propósito genuíno se tivermos a bênção dEle. Então, para falar sobre isso, para que as nossas famílias estejam aos pés do Senhor, eu quero destacar aqui três princípios de uma família que está aos pés do Senhor. O primeiro princípio que nós vemos nesse texto, está aí no versículo 1, é que Deus é a base dessa família. Deus é a base, é o alicerce, é onde ela está firmada. Versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão usa a ilustração de uma construção para se referir a uma estrutura familiar, aos membros de uma família. Se o Senhor não for a base, essa família vai trabalhar inutilmente. Ele aponta para a necessidade das famílias que estavam peregrinando a não confiarem em seus próprios esforços, a não confiarem no seu próprio braço, mas que confiassem acima de tudo no próprio Deus que estava com elas enquanto peregrinavam. Esse era o intuito. Então é interessante observar que o salmista aponta para essa questão no sentido prático, de que Deus deve ser o construtor, de que Deus é a base, que o Senhor tem que ser a base, o alicerce, porque Ele é a rocha inabalável. Esse deve ser um princípio base, norteador para a nossa casa. Mas qual é o problema? Às vezes nós vamos caminhando, a agitação, vamos deixando as pequenas disfunções, pequenas falhazinhas ir tomando conta e, de repente, perdemos a base. E aí vamos lembrar de Deus quando está doendo muito. Não, nós temos que lembrar sempre que nossa família precisa estar aos pés do Senhor. E um primeiro princípio para isso é que o Senhor é a base. A pergunta é, meu irmão, quem tem sido o construtor da sua casa? Quem está no comando da obra que está sendo feita na sua família? É a sua agenda profissional? É a sua carreira? É o quê? Os seus prazeres? O que tem regido? O que tem direcionado a sua casa? O que tem guiado a sua família? O orgulho, a vaidade? O texto deixa claro: se não for o Senhor, será inútil, será trabalho perdido. Marido, esposa, quem está no comando das suas vidas em particular?
Se cada um tiver essa base, falar a mesma língua, entender que o Senhor é a base, o relacionamento vai bem. É como ontem falávamos, né, na palestra lá com os pais, na oficina, o maior presente que um casal pode dar aos filhos para dar segurança a eles é a harmonia. É cada um entender o seu papel dentro de casa. E para isso só vai ser necessário, só vai funcionar se o Senhor for a base. Se os dois tiverem o Senhor como a sua base. Como é isso na prática? É só lembrarmos de Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus diz lá no final do Sermão do Monte, os dois tipos de construtores, o sensato e o insensato. E ele fala, o insensato é o que ouve e não pratica. O sensato é o que ouve e pratica. Então nós precisamos, para ter o Senhor como base da nossa família, nos apegarmos à palavra de Deus, para não tropeçar nos engodos desse mundo, para não cair nas ciladas do inimigo, para não sermos governados pelos nossos prazeres, porque a palavra do Senhor vai estar sempre nos chamando para organizar a nossa vida, para ajustar o que tem de ser ajustado, para nos santificarmos. Esse é o norte que nós vamos ter. Nossos lares precisam, antes de tudo, de ser um altar de adoração a Deus, de ser um lugar de edificação por meio da palavra de Deus. Nós temos que nos apegar a ela, mais do que nunca. Temos que trazer a palavra de Deus para ser um princípio norteador para o nosso lar mais do que nunca. Não ser só quando dá certo. Não. A palavra de Deus ela tem que estar presente em nosso lar. Sabe por quê? A tempestade, esse texto que eu citei aqui, de Mateus 7, deixa uma coisa clara. As tempestades da vida, as ventanias, elas vêm para ambos, para o sensato e para o insensato. A diferença é como vai estar depois da tempestade. Aquele que firmou a sua casa sobre a rocha e aquele que firmou sobre a areia. É essa a diferença. Então esse mundo está aí, uma agitação, uma ventania. E nós precisamos entender que a base da nossa casa tem que ser o Senhor. Porque quando vierem os vendavais, as ciladas, os enganos do inimigo, nós não cairemos. Nós vamos cuidar da nossa casa. E no lugar de efeitos negativos, nós vamos ver frutos positivos do nosso lar frutificando para a glória de Deus. Na parte B do versículo ele fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Na segunda parte do versículo agora ele fala a nível de cidade. Não é somente a família, mas a cidade também depende do favor do Senhor. Nós vemos aí o mundo em crise. Os homens às vezes poderosos, cheios de si, mas ao mesmo tempo sem saber o que fazer e sem saber como responder diante do caos que esse mundo vive. E tratando apenas de efeitos. Estudiosos vão apontar que o intuito do salmista era fazer esses peregrinos se lembrarem que não só a proteção da sua casa, mas da cidade deles, de Jerusalém, dependia totalmente do Senhor. Era uma forma de lembrar o que o Senhor já tinha feito em diversas situações de guerras, onde humanamente falando seria impossível, mas o Senhor foi com eles. Então isso trazia à memória dessas pessoas tudo isso, que as habilidades, os conhecimentos, os poderes humanos não são garantias de que estamos seguros, mas sim o nosso Deus. Ele sim é a garantia de que estamos seguros, porque nada, absolutamente nada nesse mundo é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Segundo princípio é que Deus é o provedor da família. Versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Vocês sabem quais são os dois pecados mais vangloriados entre os crentes? Trabalho em excesso e gula. Só dizer, crente não bebe, mas come. Não é isso? E o outro é trabalho. O homem trabalha demais. Rapaz, o irmão fulano é um trator, é uma máquina. Mas está errado. Está errado. Nós temos que entender que Deus é o provedor. Trabalho em excesso não é sinônimo de qualidade de vida. Trabalho em excesso não é sinônimo. Muitos caem nessa em busca de que o trabalho em excesso vai trazer uma garantia de qualidade de vida. E que esse trabalho, na verdade, às vezes vai se tornar um ídolo, um escape, para aliviar as pressões e algumas responsabilidades que tem que se ajustar.
Às vezes o sujeito pode até achar que é o trabalho que edifica e quem sustenta a casa. E ele não descansa. Ele não confia no Deus provedor. Pode até mesmo se tornar o workaholic, né? O viciado em trabalho, né? O trabalhador compulsivo. Ele não consegue parar. E aí o que é que acontece? Esse trabalho em excesso, ele vai trazer uma série de transtornos também. Aí, vem os efeitos ruins. Vem as coisas desagradáveis que vão aumentando. Problemas de saúde. Muitos que estão tendo hoje em dia, a maioria, tem a ver com essas disfunções. Ansiedade, você está vivendo em função do trabalho, ele vai ficar ansioso, porque vai ficar com medo. Às vezes as coisas não vão dar certo, fica apreensivo, e aí o organismo está ali se defendendo, o coração, de repente chega uma hora que esse organismo está fragilizado, ele não consegue mais reagir. Aí vai precisar de quê? Tratamento, medicamento. Achou o remedinho para dor, volta para a mesma vida de novo. Compulsividade, em todas as áreas. Problemas psicológicos, esgotamento, depressão, estafa, muita coisa decorre disso, de trabalhar em excesso. Leia comigo novamente o verso 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se você for ler Eclesiastes, você verá claramente que a vida não faz sentido por causa dos prazeres, das riquezas e do trabalho. São 3 coisas boas, excelentes, que fazem parte da nossa vida, mas que tem que ser administrado de maneira equilibrada e de uma maneira que glorifica a Deus. É importante. Salomão não está reprovando o ser responsável. Não, ele não está reprovando isso. Ele está reprovando o trabalho de forma desequilibrada. Às vezes nós achamos que só trabalha de forma desequilibrada o preguiçoso. Não, o compulsivo também está trabalhando de forma desequilibrada. E aí tem que tomar esse cuidado, porque Deus é o provedor da família. As horas da nossa semana, irmãos, nossa semana tem 168 horas. Se você for parar e fazer uma continha básica, aí 110 horas, olha, eu estou considerando uma pessoa que tem uma rotina de apenas 44 horas de trabalho, uma rotina semanal. Juntando aí o tempo de sono, necessidades básicas, de comer, dormir, tomar banho, escovar o dente, né, ir ao banheiro, já se foram 118. Restaram 50 horas de uma semana. E aí, 50 horas em 7 dias, para você ter suas disciplinas espirituais, seu tempo em família, seu tempo em igreja, sua atividade física, o cuidar do corpo, né, estudo, se qualificar mais, buscar algo mais, amigos, internet, TV, está tudo nessas 50 horas aí que sobram. Então nós temos que ser cada vez mais intencionais com o nosso tempo. Temos que entender que o Senhor é o provedor, porque das poucas horas nós temos que fazer com que elas sejam voltadas para o nosso Senhor. O Senhor tem que ter prioridade em tudo, desde nas horas do trabalho, enquanto dormimos, mas principalmente nessas horas em que estamos investindo no nosso lar. São as horas que nós temos que dedicar para que a nossa família esteja aos pés do Senhor. Então nós temos que ser intencionais. Certa vez eu li num livro de Oswald Sanders, ele disse o seguinte: não tenho tempo é a desculpa mais irresponsável que alguém pode dar. E aí quando eu li isso, eu disse: quem esse autor pensa que é? Eu com a vida agitada, ele disse: quem ele pensa que é? Não tenho tempo é a desculpa mais irresponsável? Aí ele começa a argumentar: as suas 24 horas são as mesmas 24 horas do presidente dos Estados Unidos, do cientista da NASA, dos grandes CEOs do mundo, de tudo. Se tem uma coisa que é justa, que é igual para todos, é o tempo. É o mesmo. A hora que você tem, é que eu tenho. Basta apenas administrar. E entender que o Senhor é provedor da nossa família. Ter isso como base, como princípio norteador, para que a nossa família esteja aos pés do Senhor. Será fundamental para que não nos percamos ao longo da caminhada. Por isso o salmista fala: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimentos. E a pergunta que nós temos que fazer sempre é: onde é que está Deus na minha agenda? Onde é que está a minha família na minha agenda? Onde é que está a agenda do reino de Deus na minha agenda? Não venhamos cair, irmãos, na cilada do inimigo que tem hoje em nossos dias, de que o que é comum é normal. Não. Tem muita coisa comum aí, mas não é normal.
não é normal para o servo de Deus. E nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos entender que o Senhor é quem sustenta nosso lar. O Senhor é quem provê. Porque se não cuidarmos, às vezes nós vamos nos dedicar a tanta coisa para tentar dar algo melhor para a nossa casa. E isso que nós estamos buscando para dar o melhor está nos fazendo perder a nossa casa. Então nós precisamos descansar nessa certeza. Uma Bíblia de Estudo em espanhol diz assim, Bíblia de Estudo Diário Viver, ela fala que Deus não está contra os esforços humanos. O árduo trabalho, ele honra a Deus, mas trabalhar sem descanso ou esquecer a família pode ser um disfarce para a sua incapacidade de confiar que Deus suprirá as suas necessidades. É importante, gente, nós olharmos para a Escritura nessa ótica. Nós precisamos aprender a descansar mais e entender que Deus é o provedor da nossa vida, da nossa casa. O que temos e o que somos pertence a Ele, vem dEle. Ele é o provedor. Porque nós estamos, às vezes, num mundo muito apegado à provisão material. Nós associamos provisão e prosperidade ao aspecto material, nesse mundo materialista. E não é por aí. O que é ser próspero de verdade? Tem pessoas, às vezes, que têm uma conta recheada, um patrimônio imenso, mas não consegue dormir. Será que isso é prosperidade? Porque está transtornado com medo de perder o que tem. E às vezes tem aqueles que têm tão pouco, mas têm a generosidade de compartilhar. Tem aquela casa aberta, aquele jeito alegre de viver a vida. Então, prosperidade para a gente não é sinônimo de material. Provisão também. Não. Às vezes limitamos a questão de que Deus é o provedor, as coisas materiais, mas e a paz? E a segurança? Você pode gastar rios com segurança, mas quem garante que esse mundo é seguro? Nós vivemos uma experiência agora catastrófica aí, a nível global. E aí? Que segurança tem esse mundo? A única segurança que nós temos, a única provisão que nós temos de fato, é entender que nós estamos nas mãos do Senhor. De que a nossa família deve estar aos pés do Senhor. Terceiro princípio, para que a nossa família esteja aos pés do Senhor, é que Deus é o recompensador da família. Versículos de 3 a 5. Deus é o recompensador da família. O versículo 3 ele começa mostrando aí que Deus presenteia a família com filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. João Calvino, ao comentário, ele diz assim: agora o salmista, que vinha falando em sentido geral, passa a falar em sentido específico, citando um exemplo de maneira específica de que a vida dos homens é governada por Deus, a fim de mostrar que para o homem, que isso não é mero instinto da natureza humana. A palavra galardão, recompensa no grego ou no hebraico, sakar, significa todos os benefícios que Deus outorga ao homem. O galardão, Deus é o recompensador. Deus é aquele que outorga os benefícios ao homem. Em muitas passagens das Escrituras nós vamos ver Deus fazer isso. Dar esses benefícios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Filhos não são frutos do acaso. O nosso Deus não é um Deus que simplesmente cria e abandona a sua criação. Ele é um Deus que está ali presente. Mude ao comentário esse texto, ele diz: um reconhecimento de que os filhos são um presente de Deus é a base para a constituição de um lar bem-sucedido. Esse reconhecimento. Os filhos são presente de Deus para serem criados para a glória de Deus. Os filhos não podem ser vistos como um peso, como um fardo. Eu sei que as responsabilidades são árduas, é uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo é um privilégio que nós não temos ideia do quanto é esse privilégio. Porque cada dia é uma nova descoberta, cada dia essa gratidão aumenta, quando nós olhamos da perspectiva que o Senhor nos mostra. Eu aprendi que um dos privilégios do ministério pastoral é você ter a oportunidade de ver nas entrelinhas o Evangelho sendo poder na vida das pessoas. Porque às vezes a pessoa passa ali pela transformação, é regenerada, tem uma nova vida, as pessoas veem no geral, vê o testemunho público, mas
quando nós acompanhamos pessoas, nós temos o privilégio de ver nas entrelinhas o poder de Deus, os milagres de Deus, a transformação de Deus. E na missão de ser pai ou mãe, nós temos esse privilégio também. Mas para isso, nós temos que entender que esse filho, essa filha que o Senhor nos dá, esses filhos, é um presente dele. E que nós temos que cuidar. E nós vamos desfrutar de ver nas entrelinhas Deus, o Evangelho de Deus sendo poder na vida dos nossos filhos. E aí ele começa a falar no versículo 4, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Ele usa uma figura interessante aqui, flechas. Como pai, nós devemos carregar os filhos como armas, para ser usada no momento certo, na direção certa, para ser lançado. O pastor Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos, nós preparamos os nossos filhos para a vida. E o guerreiro, ele lança as suas flechas. Nós temos que lançar. Precisamos preparar os nossos filhos e lançá-los no momento certo. Quando passa da hora, vai ter problema. Aí vai vir os efeitos desagradáveis que eu falei no começo, eles vão vir. Nós vivemos num mundo hoje da filiolatria, né? O filho, ele é o centro, né? Ele é o Deus do lar, né? Pais colocando os filhos acima de Deus, né? Seu mundo se torna os filhos. Isso tem acontecido. Pais egoístas, às vezes, que também querem os filhos para si, para o seu mundo, para ficar debaixo da sua asa o tempo todo. Nós precisamos, irmãos, preparar os nossos filhos para a vida. Nós não podemos nos iludirmos e criar os nossos filhos como se estivesse dentro de uma bolha. Se nós queremos cooperar para ver os nossos filhos tementes a Deus, nós precisamos prepará-los para uma grande batalha que enfrentarão nesse mundo cruel e hostil ao Deus ao qual servimos. Nós precisamos sim disso. E aí ele complementa no versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui Salomão descreve os filhos como pessoas que, distinguidos por retidão e integridade, não hesitam em prestar contas da sua vida, para que fechem a boca dos caluniadores, dos maledizentes. Então, quando nós preparamos os nossos filhos para a vida, a maturidade deles, a integridade moral deles, isso alegrará os pais. Mesmo que eles estejam distantes, nós estaremos tranquilos, porque os nossos filhos foram criados em um lar, em uma família que estava aos pés do Senhor, que entende que o Senhor é a base, que o Senhor é o provedor e que Ele terá maturidade para enfrentar os gigantes, as batalhas, os inimigos na sua vida. O inimigo da nossa alma, as tempestades, as adversidades. Nada, porém, é mais compensador para um pai e para uma mãe do que observar uma criança seguindo em direção à maturidade e independência. Você vê, não, eu estou tranquilo, porque o meu filho, ele tem condições de enfrentar agora. É um homem, é uma mulher. O problema é que hoje nós vivemos numa cultura que se cria muitos filhos apenas para serem bons filhos. E não é por aí. Nós temos que criar os nossos filhos para serem bons pais, boas mães, homens e mulheres de Deus. E não apenas bons filhos, mas para que eles perpetuem esse legado do Senhor para as próximas gerações. Essa é a nossa perspectiva, deve ser. Não estamos isentos de problemas, de calúnias, de dificuldades nessa vida, mas quando compreendemos bem o valor da palavra de Deus e quando fazemos o uso dela em nosso lar dessa forma, nós vamos criar os nossos filhos que, quando eles estiverem diante dos dilemas deles, das dificuldades deles, eles saberão enfrentar. E quando estivermos nos nossos, ainda assim na nossa velhice, eles vão estar presentes honrando aqueles que o criaram. É um outro problema que nós vemos hoje na sociedade. Certo dia eu estava no supermercado, na parte lá de verduras, e tinha 2 idosos conversando. E aí, como vai? E eles conversando, tudo tranquilo, aquela alegria. Mas e aí, como é que estão as coisas? Eu do lado não tem como não ouvir, né? Não é que eu não estava curiando a conversa deles, né? Mas não tem como, né? Até porque um tinha dificuldade de audição, aí eles falavam bem alto mesmo. Ele disse, rapaz, não está tão bom não. Meu filho,
Eu pensava que a preocupação era só enquanto crescia, mas agora depois de grande, eu estou tendo que cuidar. Eu estou tendo que segurar muito a onda para eles. Tendo que segurar a barra ali. E olha aqui, que o oposto disso aqui do versículo 5. O contrário. Porque era para ser o inverso. Era para o pai, na velhice, na limitação, está sendo cuidado, está sendo honrado, está sendo assistido pelo filho. Mas cada dia que passa nós vemos uma geração de adolescentes, de adolescentes de barba, já adultos, alguns até com cabeça branca, mas com cabeça de menina ainda. Então nós temos que criar os nossos filhos, entendendo que Ele é uma recompensa do Senhor e de que nós prestaremos contas a Ele. Não só os filhos, mas toda a bênção que o Senhor outorga à nossa família, ao nosso lar. Nós somos apenas mordomos. E a pergunta que eu faço é: como você tem conduzido a sua casa? Você crê que Deus é o recompensador da sua família? De que Deus é o galardoador? Ou você crê que tudo que você desfruta é apenas fruto do seu esforço e do seu próprio braço? Uma outra pergunta que nós temos que fazer é: para quem eu tenho criado o meu filho? A minha filha? Para quem? Nós precisamos crer que Deus é o galardoador e que Ele nos concede toda a bênção. Mas nós precisamos entender que nossos filhos precisam levar essa mensagem. Eles têm que carregar isso. E eu termino contando a história de um cantor que ficou conhecido por uma música muito, muito bonita. Ele é filho caçula de uma mãe que o pai deixou o lar quando ele tinha apenas 6 meses e tinha 9 filhos, ou seja, tinha mais 8 irmãos. E um dia essa mãe, rejeitada pelo marido, com 9 filhos, uma criança de 6 meses, entra numa igreja e entrega a sua vida a Jesus. E aquela mãe muito valente, muito perseverante, com a vida transformada pelo Senhor, levou a mensagem e teve o privilégio de ver toda a sua casa transformada. E ele diz que cresceu ouvindo de sua mãe o seguinte: o maior testemunho que um homem pode carregar é de que Deus entrou na sua casa e salvou a sua família. Esse é o maior testemunho. E aí ele conta que em um período natalino, ele é de família muito pobre, vendo seus amigos que não serviam a Deus, de famílias que não eram crentes, todo mundo com calçado novo, sapato novo, roupas novas. E aí ele chegou para a mãe e disse: mamãe, de que vale a pena servir a Deus? Porque eu sirvo a Deus e não estou tendo isso, meus amigos nem servem, às vezes zombam de mim. E está tendo essas coisas? Está desfrutando de tudo isso? E aí ele disse que naquele dia, a mãe virou para ele ainda adolescente, disse: filho, eu vou te ensinar uma coisa aqui para você nunca mais se esquecer. Aqui nessa casa, não servimos a Deus pelo que Ele dá. Nessa casa, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E aí ele fez uma música que ficou bem conhecida, chamada Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se for curado, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechado também, Ele é Deus. É muito bonita essa canção. E aí ele também ele é um compositor, fez muitas músicas. E uma vez uma pessoa abordou ele no aeroporto e disse: você não é aquele rapaz que faz aquelas músicas que as pessoas ficam famosas com suas músicas? Você não se importa com isso? As pessoas ficam famosas e você não fica famoso? E aí ele disse: deixa eu te dizer 2 coisas. A primeira é que Deus não me chamou para fazer o meu nome conhecido. Deus me chamou para fazer o nome dele conhecido. E a segunda é que eu aprendi com uma mãe, ainda na infância, que se Deus fizer alguma coisa na minha vida, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que o melhor lugar para as nossas famílias estarem é aos pés do Senhor. Para que em todos os nossos dias, na nossa casa, o nome do Senhor seja glorificado. Não pelo que entra ou deixa de entrar na nossa casa, mas pela confiança que nós temos que Deus é o provedor, Ele é o recompensador da nossa casa. Nós precisamos transmitir para as novas gerações que adoramos a Deus pelo que Ele é e que a nossa comunhão com Ele é o que nós temos de mais precioso, de que a salvação que nós temos através de Cristo Jesus é o que nós temos de mais precioso. Nós precisamos transmitir para as nossas
futuras gerações, que o que nós temos de mais precioso é que tudo é sobre Deus e não sobre nós. Que as nossas famílias estejam aos pés do Senhor. Que na nossa família o Senhor seja a base. Que na nossa casa nós reconheçamos que o Senhor é o provedor. E que na nossa casa nós reconheçamos que toda bênção, toda boa dádiva que é derramada sobre ela, vem do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nossos lares estejam cada dia prostrados aos pés do Senhor. Que Deus abençoe sua vida.